Você já ouviu esse chamado para ser mãe? Eu vou falar hoje nesse podcast, algumas dicas para você que quer ser mãe. Eu falei no podcast anterior sobre a jornada da fertilidade. Então, se você quer ser mamãe, fique ligadinho aqui. Aqui é a Camila Tancer. Seja bem-vinda a mais um podcast. Gente, eu anotei aqui algumas coisinhas para falar para vocês, em relação a quem quer ser mãe, algumas dicas práticas que vocês podem fazer. Mas é tanta coisa para falar e eu quero compartilhar algumas aqui com vocês. Depois vocês seguem lá o Instagram Jornada da Fertilidade, que é o meu Instagram que eu compartilhei sobre essa minha jornada. Tem alguns destaques que vocês vão gostar. Mas a primeira coisa que eu queria começar falando é o seguinte. Se você tá tentando há mais de um ano engravidar e você não consegue, vá procurar ajuda. Se eu não me engano, acho que eles falam a partir de 35 anos, se você estiver tentando, vou usar a palavra tentando aqui, tá? Eu falei pra vocês sobre tentando engravidar, que você pode parar de tentar engravidar e comece a querer engravidar. Mas eu vou usar tentando engravidar aqui pra ficar mais prático e mais claro para algumas pessoas entenderem, pra quem não me ouviu meu podcast anterior. Mas se você tem mais de 35 anos e está tentando engravidar, querendo engravidar há mais de 6 meses e não consegue, então você precisa procurar ajuda. Eles falam, que tem esse prazo para engravidar, porque tem uma porcentagem de você engravidar todos os meses, que é uma porcentagem pequena, quando você vai olhar para isso. Mas é importante você procurar um médico, é importante você fazer alguns exames, fazer um check-up, você e o seu parceiro também. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Procure ajuda se você já tiver um período aí tentando, não fique deixando para depois. O outro ponto que eu quero falar pra vocês é vocês conhecerem o seu ciclo, porque, gente, eu vejo que muitas mulheres não sabem quando é o dia fértil, não sabem como funciona o ciclo, sabe? Então, não tem como você engravidar se você não tiver sabendo, desses passos, porque a chance de você engravidar é no seu período fértil. Então, você precisa identificar nesse período fértil. Eu usei, aqui eles têm como se fosse teste de gravidez, mas teste para detectar quando que você está ovulando. Porque é aí que você tem mais chances de engravidar. Então, tem testes que você pode comprar, que você faz, com a urina também. Eu não me lembro agora eu acho que era à noite, não me lembro o horário que você faz, mas você pode pesquisar que você consegue verificar sobre isso e descobrir quando você está ovulando. E tem também, gente, várias formas naturais de você identificar se você está ovulando ou não, tá? Então, pode pesquisar aí que você vai identificar, vai entender o seu período fértil, porque não é exatamente aquele dia do mês. Não, é todo dia 5. Não, gente, muda, o nosso período muda, os dias mudam, então é importante você entender o seu corpo, porque às vezes você fala, não, hoje é meu dia fértil e não é. Então, é importante você entender, tá? Entender o seu período. E linkando com isso, gente, tem um Instagram, Female Healers, vocês vão ver, eu vou deixar aqui na bio, mas lá no meu Instagram, Jornada da Fertilidade, também já compartilhei, que é das minhas amigas Nevenka e a Camila. E elas falam muito de você se conectar, com você, de você olhar para você, olhar para o seu útero. Então, eu adoro seguir elas, aprendi muito com elas, eu fiz um curso com elas nesse período também, que eu tava nessa jornada da fertilidade, porque quanto mais você vai entendendo o seu útero, você vai se conhecendo melhor ainda. Porque muitas vezes a gente tá se bloqueando para tudo isso, se bloqueando para esse desejo de ser mãe. E é importante você olhar para isso, porque no nosso útero, tá ali guardado várias emoções, vários desejos. Então, às vezes a gente precisa curar muitas coisas. E muitas mulheres sentem dor quando estão menstruadas. E você precisa identificar isso, porque, dor tá ali falando, ó, algo não está bem. Você precisa olhar isso. Quando eu comecei a plantar a minha lua, eu tinha cólicas, mas assim, bem leves. E quando eu comecei a plantar minha lua, gente, eu parei de sentir dor, não senti mais dores. Então, isso também me ajudou nesse meu processo, porque eu, se eu não me engano, eu tava no 3º ou 4º mês que eu tava plantando a lua certinha, que quando eu consegui engravidar. Então, eu acho isso importante para você olhar.
Então, esse primeiro ponto aí é você conhecer o seu corpo, conhecer o seu ciclo, olhar pra você, olhar para suas dores, o que o seu corpo tá falando, sabe? O nosso corpo fala. E muitas vezes a gente não tá olhando pra isso. Olha, identifique. Pera, o que essa dor tá me falando? Né? O que será que eu preciso melhorar, cuidar no meu corpo? Olha o quanto de água que você tá bebendo por dia, né? O ideal é que a gente beba no mínimo 2 litros de água por dia. O que você tem comido, né? O que você tem alimentado o seu corpo. Então, olhe para isso. Tem tantos alimentos mais saudáveis que a gente precisa ingerir. Para quê, gente? Quando a gente fala de gravidez, a gente precisa estar com os nossos hormônios balanceados. Não é uma coisinha. Quando você começa a olhar para tudo isso, são várias coisas conectadas. Então, e aí? Como tá os seus hormônios? O que você tem ali comido, né? Alimentado o seu corpo todos os dias, tá ajudando os seus hormônios a se balancearem? Né? Será que você realmente está faltando alguma vitamina? A vitamina D, que é uma vitamina muito importante. A gente vive hoje presos dentro de casa, em apartamentos, e acaba não saindo para tomar uma vitamina D. Mas e aí? Será? Você fez um exame de vitamina D para ver como tá a sua vitamina D? Então é importante olhar para isso, tá? Então esse é um dos pilares também, tá? E o próximo pilar que eu quero compartilhar com vocês é a fé. É você se visualizar chegando lá. Porque é tão mais fácil a gente viver na dor, falar, ai meu Deus, eu não consigo, eu não dou conta, eu sou uma fracassada, eu não consigo nem gerar uma vida, eu não consigo ser mãe. Mas quantas vezes você já se visualizou sendo mãe? Quantas vezes você conseguiu fechar os seus olhos, olhar você segurando um bebê, sabe? Amamentando, escutar o chorinho, sabe? Sentir o cheirinho. É muito importante fazer esse exercício de visualização. Então, antes de dormir, eu sempre gosto de fazer antes de dormir, que eu durmo com essa visualização. Então, visualize você com seu bebê, sinta o cheiro, né? Escute o som, sabe? O toque. Coloque todos os nossos sentidos nessa visualização, que você vai ver o quanto que isso é poderoso. Você precisa se visualizar sendo mãe, porque talvez é aquilo que eu falei lá atrás. O quanto que você realmente quer ser mãe, ou porque é uma pressão da sociedade, é uma pressão do seu marido, ou porque eu tô velha, ou ai, eu casei, eu tenho que ser mãe. Sabe? Às vezes a gente vai cumprindo essas regras que não é nem isso que eu quero, mas eu tô seguindo. Então, assim, visualize, sabe? Enxergue você sendo mãe. E o último passo que eu quero deixar aqui pra vocês, de reflexão, é sobre você acreditar em Deus, confiar. Talvez a sua crença é outra, né? Então, se apegue na sua crença, mas tem uma palavra que eu até deixei salvo, assim, uma frase que me marcou muito, que é: Deus não nos dá graça antes de nos preparar. E eu pensava muito nisso, e isso fez me refletir muito. Porque talvez se eu tivesse engravidado antes, talvez eu não teria preparado, não estaria preparado para isso. Sabe? Então, esses 2 anos e meio foi um momento de preparo para mim, não só para mim, pro meu marido, pro nosso relacionamento se tornar um relacionamento mais forte, sabe? Para que hoje a gente pudesse criar, educar os nossos 2 filhos. E, gente, não é fácil, eu tô falando isso, mas eu sei que não é fácil. Quando a gente tá no olho do furacão ali, tentando engravidar, querendo ser mãe, e todo mês aquele resultado negativo, a gente não consegue ver, a gente só consegue pensar, meu Deus, por quê? Mas vai mudando essa chavinha, sabe? Toda vez que a sua menstruação vir, agradece. Graças a Deus, o meu corpo está funcionando. Essa menstruação está limpando tudo que estava me impedindo de engravidar. Eu tenho mais uma oportunidade, é mais uma oportunidade esse mês de gerar uma vida, né? De ter um bebê. Então comece a olhar, sabe? Não é fácil, mas você é capaz de fazer um pouquinho por dia. Olhe para sua menstruação de um jeito diferente. Agradeça a Deus, confie em Deus, sabe? Reze. Tem uma novena, que é 9 meses com Maria, que eu fiz. Que assim, é maravilhosa. Você vai acompanhando, né, os 9 meses da gestação da Maria. Procura. Tem um livrinho que vocês podem ir acompanhando. Eu fiz online, porque eu não tinha um livro aqui nos Estados Unidos. Mas faça. 9 meses com Maria. Então, se apegue, confie em Deus, porque Deus não nos dá a graça antes de nos preparar. Então, confie em Deus, acredite, reze, peça para Deus para Ele acalmar o seu coração, para que você entenda, né, esse momento
E cuide do seu corpo, visualize o que você quer, né, realmente, e tenha fé em Deus, né, creia, tenho certeza que você vai conseguir ser a mãe que você quer, talvez não no momento que você quer, mas no momento que Deus quer, porque Ele tá te preparando para ser a melhor mãe para o seu bebê, e seu bebê também tá se preparando para esse momento. Então, foi isso que eu me apeguei durante toda essa jornada. Espero que possa ajudar a acalmar um pouquinho o coração de vocês aí, que eu já tive nesse lugar. Eu sei que não é fácil, mas é possível a gente olhar com um novo olhar para essa jornada agora, tá bom? Então, um super beijo aí no coração de vocês e a gente se vê no nosso próximo podcast.